Olá, meus amigos do Direito Penal em Foco. Foca no penal aqui só um pouquinho, porque para esta semana eu separei um tema muito interessante. Retornando aqui com os vídeos depois de uma breve pausa, já começo com uma pergunta. No processo penal, a vítima ela pode praticar o crime de falso testemunho? Vamos contextualizar a pergunta. Então imagine, por exemplo, que eu tenha sido vítima de uma tentativa de homicídio. Ora, se é tentativa, então eu sobrevivi, por óbvio. Eu sou sou intimado a comparecer na delegacia de polícia para apresentar as minhas declarações, para apresentar as minhas versões para os fatos. E aí, tempos depois, eu sou intimado para comparecer a uma audiência de instrução e julgamento diante do juiz de direito para também apresentar a minha versão para os fatos. Acontece que eu altero de forma substancial a minha versão apresentada em juízo. Ou seja, na delegacia de polícia eu afirmei uma coisa e em juízo, diante do juiz, eu mudo pontos bastante relevantes, pontos muito relevantes da minha versão. Será que eu posso ser processado? Será que eu posso ser condenado pelo crime de falso testemunho? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender o que é o falso testemunho. O falso testemunho ele encontra previsão no artigo 342 do Código de Processo, do Código Penal, melhor dizendo. E a lei prevê o seguinte: o que é o falso testemunho? Falso testemunho é fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Veja, quando eu mencionei aqui os sujeitos deste crime que a lei menciona, ela diz testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. A lei não menciona a figura da vítima. E quem é a vítima? A vítima é aquela pessoa que sofre a conduta praticada pelo agente criminoso, pelo sujeito ativo do crime. Se a lei não menciona a vítima como provável autora do crime de falso testemunho, será que ela pode ser processada por ter mudado a sua versão, por ter mentido? Hoje tem se entendido que não. Na verdade, sempre se entendeu que não. Um caso muito interessante aconteceu no Distrito Federal. A vítima ela foi intimada, a vítima de uma tentativa de homicídio foi intimada lá na delegacia de polícia, apresentou uma versão e diante do juiz ela mudou pontos sensíveis da sua versão. E o Ministério Público denunciou essa vítima pelo crime de falso testemunho. A vítima procurou um advogado, o advogado impetrou um habeas corpus e o Tribunal de Justiça encerrou essa ação penal. Por quê? Porque o Código Penal ele não prevê a possibilidade de que a vítima possa praticar crime de falso testemunho. E por que não? Porque a vítima é a principal interessada na condenação daquele indivíduo. A vítima ela é justamente a pessoa que sofreu a conduta criminosa praticada por ele. Então é óbvio ali que há as emoções envolvidas naquele contexto, certamente elas são muito mais intensas na perspectiva da vítima. E pode ser até que essa alteração de versões nem tenha sido proposital. Muitas vezes entre a fase investigativa e a fase judicial decorre muito tempo, costumam decorrer anos. Então pode ser que a vítima nem mais se recorde exatamente como as coisas aconteceram. E aí, se ela muda a sua versão, não faz muito sentido que ela seja processada criminalmente, porque ela tem interesse na condenação. Então é natural do ser humano que a gente conte uma história, que a gente apresente uma versão, sempre priorizando aqueles pontos que nos favoreçam. Por isso que a lei ela
não faz essa previsão de que a vítima venha a ser processada pelo crime de falso testemunho. Então, se você, por exemplo, se deparar com uma audiência criminal, o juiz, muito provavelmente, quando a vítima vier a ser ouvida, ele vai dizer: a senhora não presta o compromisso de dizer a verdade, ou o senhor não presta o compromisso de dizer a verdade, porque está na condição de vítima. Mas tem o dever moral de dizer a verdade. É óbvio que tem o dever moral de dizer a verdade para que possa contribuir com a elucidação dos fatos. Mas o juiz não pode advertir essa vítima de que ela tem o dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de ser processada por falso testemunho. Porque, como eu já disse aqui, a vítima, na condição de principal interessada na condenação daquele indivíduo, ela não pode ser obrigada a falar a verdade, porque naturalmente vai contar os fatos sob uma perspectiva que melhor lhe favoreça. E também porque o Código Penal ele não prevê a vítima como possível sujeito ativo do crime de falso testemunho. E se o juiz, por acaso, recebe uma denúncia nesse sentido, se o Ministério Público denuncia uma vítima por falso testemunho, há aqui uma clara violação ao princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. E se a lei não prevê a vítima como sujeito ativo, ela não pode, portanto, ser responsabilizada pelo crime de falso testemunho. Mas e se ela mentir e um inocente vier a ser investigado, vier a ser processado criminalmente? Nós podemos raciocinar, por exemplo, com um crime de denunciação caluniosa. Não significa que a vítima ficará impune. Ou, dependendo do contexto, numa situação um pouco diferente, onde não se inicia uma investigação criminal, onde não se inicia um processo penal, ela pode vir a responder, por exemplo, pelo crime de calúnia. Mas aqui são apenas suposições. Fato é, para encerrar a questão, que a vítima não pode ser responsabilizada pelo crime de falso testemunho. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.